queridos, eu sou Daniel Scheiblich, do Ministério Cristianismo em Epígrafe. Estou passando aqui para desejar a você e a sua família um Feliz Natal. Esta nossa mensagem natalina, ela faz parte de um trio de curtas, que é uma série de mensagens mais curtinhas que serão publicadas agora neste período de virada de ano, de festas. E eu estou falando aqui de um cenário frio, bucólico, repleto de árvores cuneiformes ao fundo, como você pode ver, e este é um cenário que nos remonta muito facilmente à tradição de festejar Natal aqui no ocidente do planeta. Embora esta não seja uma imagem que nos traga a Bíblia, não é interessante? Nós festejamos o Natal para celebrar o nascimento do Cristo, de Jesus, mas temos muitos apetrechos que foram incluídos no nosso estilo de celebração. Veja que eu não estou aqui passando para desmoralizar as pessoas que adotam todas essas tradições desse período de festividades, mas eu estou aqui passando para edificar a sua fé, porque se você faz uma coisa que não é de fé, ela automaticamente é pecado. Isso é uma palavra que está na Bíblia. Então você precisa saber o que você está fazendo quando você celebra o seu Natal. A verdade é que a própria data de 25 de dezembro, ela é uma data que não tem respaldo bíblico. Ela é uma data que foi escolhida durante o Império Romano, porque a partir do século IV, quando houve o primeiro imperador convertido ao cristianismo, que foi o imperador Constantino, ele e os seus sucessores precisaram sincretizar muitos dos ritos que ocorriam em todo o vasto território do Império Romano, que passava por partes da Europa, da África e da Ásia, um império gigantesco. E a data de 25 de dezembro, desde o século III pelo menos, ela já integrava o calendário oficial do Império Romano, sendo a festividade para o nascimento de uma entidade que era cultuada lá em Roma, que era o Sol Invictus, e era uma das principais entidades. Portanto, a escolha do dia 25 de dezembro para ser também a data comemorativa do aniversário de Jesus, quando o cristianismo passou a ser aceito em Roma e mais tarde acabou se tornando a religião exclusiva de todo o Império Romano, esta foi uma data bastante apelativa. Esta é a palavra. E veja que eu não estou aqui dizendo que você não pode comemorar o Natal do dia 25 de dezembro. Inclusive, há teóricos mais recentes, principalmente agora da era moderna, que justificam o mês de dezembro como um provável mês do nascimento de Jesus, o Cristo, com base em cálculos feitos a partir da provável data da Anunciação. Mas, independentemente de toda essa discussão teórica e acadêmica que existe, o que importa é que o nascimento de Cristo é uma festividade desejável para todos os cristãos. Nós precisamos nos lembrar que o Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 2, nos conta que quando houve um anúncio celestial de que Jesus havia nascido, os pastores que estavam ao redor de Efrata, na cidade de Belém, eles correram para Belém para ver o Messias tão esperado, o Cristo tão esperado. O nascimento de Jesus era esperado não apenas na terra, mas era esperado também nos céus. E antes de chegarem à parte interna de Belém, aqueles pastores puderam testemunhar uma visão incrível, na verdade uma visão crível, mas uma visão majestosa de um exército de anjos dizendo: glória a Deus nos céus, paz na terra e boa vontade para com os homens. Não tivesse Cristo nascido, vivido, morrido, ressuscitado e ascendido, nós não poderíamos ser salvos. Então, o nascimento de Jesus é uma data muito especial. Na verdade, o nome Jesus é um nome que traz salvação em si próprio. Talvez você não conheça
a origem do nome, mas Jesus vem de Isus, que é a versão grega do nome, e por sua vez decorre do nome Yeshua. E Yeshua é uma forma reduzida de Yahushua, que significa Deus é salvação, Yahweh é salvação. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, carrega a salvação em seu nome. Aleluia por isso. E por meio dele podemos fazer paz com Deus. Por isso disseram os anjos: paz na terra, boa vontade para com os homens. Jesus é aquele que nos coloca em paz com o Senhor. Lembremos-nos de que ele nasceu, ele sendo Deus, precisou se esvaziar, precisou passar por essa prova humilhante de amor para nos mostrar quão amados nós somos por ele, se esvaziando de toda a sua divindade, nascendo com forma humana, como um bebê humano, e ele passou por tudo isso para carregar nos seus ombros o governo. Isso está lá no livro de Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 9. Ele nasceu como um menino que carregava sobre as suas costas o peso do governo de todo mundo, e foi muito caro o preço que ele precisou pagar para que nós obtivéssemos salvação. Um pouco mais à frente, no capítulo 27 do livro de Isaías, o Senhor diz: faça paz comigo, faça paz comigo. E aí o Senhor continua no mesmo contexto nos dizendo: de Israel eu lançarei uma raiz que florescerá, que brotará e gerará muitos frutos espirituais. Olha que coisa maravilhosa. Se você seguir um pouco mais para frente, no capítulo 53 do livro de Isaías, o Senhor nos diz que esta raiz, que é Jesus, foi uma raiz que precisou ser colocada em solo seco, porque a humanidade estava de tal sorte apodrecida e envolvida com os seus pecados, que o trabalho de salvação exigiria todo esse esforço que apenas o próprio Deus poderia fazer. Nós, por mérito, não poderíamos fazer esse esforço. E essa raiz, diz o capítulo 53 de Isaías, foi uma raiz que não foi desejada, ela não era desejável. As pessoas que a viram não conseguiram entender a beleza que nela havia. Não viram nada de belo, nada de sobrenatural, inicialmente confrontando-se com Jesus. Vejam que coisa interessante, na nossa humanidade, muitas vezes, nós nos deparamos com o que é santo e nós não conseguimos entender, porque o pecado nos está cegando. E o Senhor, essa raiz santa, nos coloca em paz com Deus, porque todo o juízo que seria exercido contra nós pecadores foi exercido nele próprio. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus, enquanto figura humana, divindade esvaziada de todas as suas características celestiais. Você vê quanto é forte isso? É preciso comemorar o nascimento de Jesus. Ele é digno de ser comemorado, mas faça isso com fé. E note que a nossa tradição ocidental coloca tantos outros elementos no Natal que muitas vezes esses elementos acabam se tornando uma obra de idolatria nas nossas vidas. E idolatria é um pecado gravíssimo. Portanto, aproveite este momento que eu estou aqui falando com você e analise o seu coração. Peça para que o Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer verdadeiramente do pecado, do juízo e da justiça, que ele atue aí, agora, no seu coração enquanto eu estou falando. Você já reparou que nós temos tantas preocupações para que possamos festejar o Natal com as nossas famílias? Nós muitas vezes precisamos colocar uma decoração vermelha nas nossas casas. Talvez você não saiba, mas essa decoração foi implementada com muito sucesso a partir de uma campanha de marketing de uma das maiores multinacionais do mundo, a marca talvez a mais famosa em todo o mundo, que está em todos os países do mundo, uma marca de refrigerante, e ela conseguiu passar
essa cor como a cor predominante do Natal. E nós vamos seguindo. E note, eu quero repetir aqui, eu não estou dizendo que você não pode usar a sua decoração típica de Natal, mas o que eu quero dizer é, você está com a prioridade certa? A sua prioridade é adorar a Jesus quando você toma todos esses cuidados tradicionais para preparar a sua ceia de Natal? Vamos notar outros elementos que a gente traz. Nós precisamos colocar as luzes em torno da casa, do apartamento, da árvore de Natal. Nós precisamos adotar uma árvore de Natal, que é uma árvore cuneiforme de regiões frias, que também não tem nada a ver com o nascimento de Jesus da Bíblia. E aí nós pegamos aqueles álbuns musicais típicos desse período de Natal. Nos Estados Unidos há uma cantora que ainda está ativa e ela é recordista na venda de álbuns musicais de Natal. O mundo inteiro escuta as canções que ela gravou para esse período, e se você para olhar, a grande maioria das letras não são letras de culto ao nosso Senhor Jesus, e quando são, trazem elementos pagãos misturados. O mesmo vale para quem mora nos países que falam a língua portuguesa. Há uma cantora brasileira que nos anos 90 lançou um álbum que se tornou muito tradicional, e praticamente, acho que quase todas as famílias que moram em países que falam língua portuguesa escutam esse álbum musical. E se você para analisar, Jesus tem um espaço tão pequeno nessas letras de música, e aí as pessoas querem trazer o Papai Noel, e veja, o Papai Noel, ainda que as pessoas queiram considerar o valor que teve Nicolau de Bari, eu não quero negar aqui o valor que ele teve como um cristão verdadeiro. Ele foi um italiano nascido em Bari, mas ele exerceu a função de bispo de Mira, que fica lá na Ásia Menor, na região que hoje pertence ao território turco, e ele foi um homem muito prominente. Ele participou de uma das datas mais importantes de toda a história do cristianismo, que foi o primeiro concílio de Nicéia, e ele lutou tão enfaticamente contra a heresia ariana, que foi o principal tema a ser combatido no primeiro concílio de Nicéia, que ele saiu no braço, saiu na porrada com Ário. Isso está em alguns trechos da hagiografia de Nicolau de Bari. Então você veja, ele era um homem, ele era carnal, mesmo quando ele lutava pela causa certa, ele estava sujeito a pecar como nós. O único que não pecou foi Jesus, por isso Jesus deve ser cultuado. E você me diz, poxa vida, mas eu não faço um culto a Papai Noel. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: muitas vezes você se ocupa com mais tempo dedicado ao Papai Noel para convencer as suas crianças de que é o Papai Noel que traz o presente, para colocar a imagem do Papai Noel, e na verdade a imagem que você está passando para as crianças é de que Papai Noel é o centro do Natal e não Jesus, o Cristo. Você entende como isso acaba se tornando perigoso? Investigue o seu coração para ver se você realmente coloca Jesus como o centro do seu Natal. Isso também ocorre com os três reis magos, quando você monta o presépio. Tantas vezes você quer colocar lá Baltazar, Belchior e Gaspar. A pergunta que eu te faço é: quem são Baltazar, Belchior? Quem é essa gente? Quem é Gaspar? Eles não estão na Bíblia. Você sabia que eles não estão na Bíblia? Aí você me pergunta, como não estão na Bíblia? São os três reis magos? Bom, essa cultura de dar nomes a eles, e inclusive de identificar os reinos dos quais eles seriam reis, é uma cultura que nasceu centenas de anos depois de Jesus. Os estudiosos conseguem triar pelo menos até as crônicas alexandrinas, ou algumas das traduções das crônicas alexandrinas, lá por volta do século IV. Assim que eles triam a possível origem desses três reis magos, eles não estão na Bíblia. Eles não são os reis que você está acostumado a dizer que são. Um é o rei da Índia, enfim, nem importa que nós citarmos de onde eles seriam reis, porque isso não é cristianismo. Aí você fala, poxa, mas essa é apenas uma alegoria aos três reis magos. E aí eu te pergunto, mas a Bíblia diz que são três reis magos? De onde você tirou esse número 3? Aí você talvez se pergunte, como assim não são 3? Nós, aqui no Ocidente, sempre temos a nossa imagem do presépio com os 3 reis magos. Eu quero te dizer que chegar a este número de 3 foi um trabalho feito a partir do número de presentes que
Jesus recebeu. A Bíblia nunca disse que foram 3 reis magos. Inclusive, se você olhar o cristianismo ortodoxo oriental, lá eles têm outros números. Normalmente o número é de 12 reis magos. E aí você começa a ficar confuso. E sabe por que essa confusão acontece? Porque você deveria, para o seu Natal, ler a Bíblia, ler os evangelhos, entender o nascimento de Jesus à luz da Bíblia. Esse é o melhor jeito de você cultuar a Jesus. Entenda que essas tradições, eu não quero dizer que elas são demoníacas, eu não estou dizendo isso, mas se você se ocupa com tudo isso e você absorve todo este conhecimento que não é verdadeiro e deixa o verdadeiro conhecimento de lado, aí existe um grande problema no seu Natal. Solucione o seu Natal. Não traga problemas. Aliás, só para a gente concluir, leia o livro de Mateus, lá no capítulo 2, e veja quem são os magos do Oriente. Há muito pouco que se diz sobre eles, inclusive sequer se diz que eles são reis. Torná-los reis foi uma forma de tentar harmonizar de maneira exegética, por meio de interpretação teológica, o fato de que nós sabemos pelo Velho Testamento que os reis da terra se dobrariam a Jesus, e por isso eles foram colocados como figuras reais no sentido de realeza, né? Não de realidade. E entenda que tudo que a Bíblia diz a respeito deles é que eles são os Mai Apo Anatolon, ou seja, os magos do Oriente. Foque em Jesus no seu Natal. Graças a Jesus, nós podemos nos tornar Santa Grey, ou seja, o rebanho santo do Senhor. Cristo é o nosso bom pastor e nós podemos ser guiados por Ele rumo a águas tranquilas, sermos corrigidos com a vara dele e sermos guiados pelo cajado dele. É Ele que nos unge a cabeça com um óleo espiritual para que tenhamos autoridade espiritual já aqui na terra, no reino vindo. Louve ao Senhor, leia a palavra do Senhor, pense no que você dirá a Jesus no seu Natal, porque se Jesus não estiver sentado com você à mesa da ceia, o seu Natal é um Natal sem significado. Jesus é Emanuel, Ele é Deus conosco, é isso que está escrito lá no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 1. Jesus estará sentado à mesa com você se você o convidar, e se você o priorizar, e se você o cultuar. E lembre-se de que Ele é a luz dos homens. Não são as luzes que você coloca ao redor da sua árvore de Natal, nem ao redor da sua residência. Ele é a luz dos homens. E tome cuidado para que não ocorra na sua casa, como aconteceu no período em que Jesus veio aqui à Terra, lá no século I, porque o Evangelho de João nos diz no capítulo 1 que a luz veio à Terra. Jesus era a luz e a vida dos homens, e as trevas não conseguiram compreendê-lo. Portanto, compreenda quem é Jesus, compreenda o verdadeiro significado do Natal, para que você não fique em trevas. Se você não tiver a ceia, se você não tiver as músicas natalinas, se você não tiver a árvore de Natal, nem o Papai Noel, se você não tiver a decoração vermelha, se você não tiver nada disso, isso não importa, porque isso é irrelevante. O que você precisa ter é Jesus. A primeira epístola de João nos diz no capítulo 5: quem tem ao Filho de Deus tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Tem a vida no seu Natal. Vamos cantar alguns louvores ao nosso Senhor. Esses louvores, o primeiro deles, eu vou trazer aqui 3 trechos de louvor. O primeiro deles foi composto pelas cantoras gospel Ana Paula Valadão Bessa e Nívia Soares, numa parceria que elas fizeram. Os direitos autorais são da Oni Music e a canção se chama Como Um de Nós. O segundo trecho de louvor eu trago da canção A Cidade Santa, que vem do original The Holy City, foi composta pelo Michael Maybrick e pelo Friedrich Witherly, e os direitos autorais já caíram em domínio público. E a terceira canção, que é Ó Vinde Fiéis, do original em latim Adeste Fidelis, é uma música que também já está em domínio público e não tem autoria certa, a uma tradição que nos leva a crer que o possível autor seria talvez Dom João IV, que foi rei de Portugal. Como essa é a tradição mais comum, nós ficaremos com ela aqui, até porque estamos adotando uma tradição que não é de um fato da Bíblia. Portanto, essas tradições nós podemos adotar tranquilamente. Louvemos
ao Senhor. Nosso Rei desceu, não se apegou, mesmo sendo Deus, se esvaziou. Um bebê nasceu como um de nós, pobre se tornou o Criador. Quem mais deixaria tudo por amor? Quem se humilharia pra sentir a minha dor? Emanuel, Deus comum de nós. Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus comum de nós. Emanuel, Deus conosco. Por isso Deus o Pai o exaltou, lhe deu um nome sobre todo, e toda língua o confessará, e todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana ao nosso Rei. Ó, vinde, fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu em Belém o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor dos céus. Adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus, honra e glória, contentes rendamos. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso
Deus conosco, Emanuel, Deus comum de nós, Emanuel, Deus conosco, um bebê nasceu como um de nós. Oh, meu Senhor, eu quero orar por essa pessoa que está recebendo esta mensagem, Pai. Que o Senhor seja o centro de verdade, não só o centro na teoria. Que o Senhor seja o centro na prática. Que o Natal dessa pessoa seja acima de tudo com a Tua presença. Que o Senhor seja expressamente convidado para estar sentado lá, porque o Senhor é Emanuel, o Senhor é Deus conosco e o Senhor está aqui apresentado como o Espírito Santo, e o Senhor se fará presente na casa daqueles que convidarem o Senhor. Que as conversas desse Natal sejam em torno do Evangelho, Pai, que sejam edificantes, que as pessoas orem umas pelas outras, que as pessoas leiam a Tua palavra, que as pessoas cantem louvores ao Senhor, que tudo que for tocado enquanto música, seja música de adoração ao Senhor, que seja verdadeiramente um culto ao Senhor, porque quem tem o Senhor tem a vida, quem não tem, não tem a vida. Nós queremos ser Santa Grey, nós queremos ser rebanho santo, ser nação santa, Pai. Nós queremos que se cumpra o que está escrito na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós queremos ser a Tua nação e confirmar o que o Senhor já tinha dito lá no Pentateuco, em Êxodo 19, que o Senhor faria um reino sacerdotal e um povo santo, Pai. É isso que nós queremos ser. Santa Grey, Santa Nação, Santo Povo, adorando ao Senhor e ouvindo a Tua voz. Fala conosco neste Natal, faz-te presente, Pai. O Senhor é bem-vindo, em nome de Jesus. O Ministério Cristianismo e Epígrafe reitera aqui os nossos votos de um Feliz Natal para você e para sua família, e nos veremos em breve na nossa mensagem que será publicada um pouco antes da véspera do Ano Novo, porque também temos algo a tratar sobre a ceia do Ano Novo. Deus te abençoe e até lá!